Oi, gente, aproveitar que tô aqui lavando minha caroça pra falar com vocês. Bombou muito nas stories ontem falando com inteligência artificial. São milhões e milhões e milhões de views. Todo mundo comentando e respondendo. As pessoas que são meus amigos rindo e tal. Outros preocupados como eu. E, gente, eu tô longe de ser aquela pessoa que quer ficar militando com qualquer bobeira. Eu tenho preguiça um pouco disso, né? Mas esse assunto é um assunto que a cada dia me preocupa mais. Por quê? Por mais que pareça só uma brincadeira e a gente tá ali brincando, rindo, etc, etc, eu vou dar um exemplo pra vocês, meu, tá? Quem usa, lá nesse aplicativo que o Pedro Sampaio mostrou, mais de 2 milhões e meio de pessoas estão brincando. Mais de 2 milhões e meio de pessoas estão brincando com a minha voz, com a minha personalidade, com a minha imagem, e etc, etc. Quem está ganhando o dinheiro referente a esse uso, né, das mais de 2 milhões e meio de pessoas? Não sou eu. Essas 2 milhões e meio de pessoas usaram minha voz, usaram minha imagem, e eu não ganhei nada por isso. Quem ganhou foram as pessoas que inventaram esse aplicativo. E com certeza já tem pessoas que lidam com inteligência artificial. Já são pessoas que têm uma grana top. Mas agora vamos esquecer de mim, tá? Porque falando em dinheiro, eu já tenho uma grana legal na minha vida. Eu não sou a pessoa que mais precisa no momento, graças a Deus. Né? Deus me abençoou muito. Também trabalhei muito. Então aí, enfim. Agora eu vou para um assunto mais profundo disso tudo. Vocês já tentaram imaginar a vida sem música? Tipo assim, pensa aí no mercado do entretenimento, pensa aí se vocês no mercado da bebida alcoólica, que é um mercado que movimenta bilhões, zilhões no mundão, ou o mercado, sei lá, dos restaurantes, bares, hotéis, tudo que é lugar. Imagina esses lugares sem música. Como é que ia ser? Imagina essas empresas, imagina a indústria do álcool, a indústria do fashion, ou da noite, ou do restaurante, ou do entretenimento em geral. Sem música. Ia ser legal? Não ia, né? Beleza. Quando esses estabelecimentos, ou as rádios, ou os aplicativos usam uma música, existe um documento. Para quem não sabe, existe um documento que a gente registra lá todos os compositores, produtores, todo mundo que está envolvido na música, e eles ganham dinheiro sobre isso. Então, toda vez que alguém consome em algum lugar, o compositor que faz só isso da vida, não tô falando do cantor que vai pro palco, faz o show, que ele também merece, tá? Mas independente disso, tirando esse lugar que a sociedade sempre coloca o cantor do divo que já tá rico, pensa no compositor, tá? O pai de filhos, por exemplo, um dos meus primeiros compositores é um cara já que ele tem seus 50 anos, ele tem sua família, esposa, filhos, e ele faz isso da vida. Ele acorda, vai pro estúdio, escreve músicas e dá pros artistas. E ele faz o dinheiro da vida dele assim. Também os músicos, os guitarristas, os bateristas, os saxofonistas, enfim, todo músico. Eles ganham dinheiro dessa forma. Toda vez que a gente consome a música. Aí agora, vamos falar sobre a inteligência artificial nessa história toda. Agora a gente vai sair, não tá só no ramo de quem faz música, tá, gente? Porque a inteligência artificial, ontem quando essa robô falou pra mim assim, porque um robô vai estar sempre acima do humano. Ok, o robô pode estar acima na velocidade, a capacidade de processar dados num curto espaço de tempo, muito mais rápido que um humano. O robô consegue ali, em 3 minutos, fazer uma pesquisa do mundo inteiro e entregar pra gente. Mas essa pesquisa o robô criou por ele mesmo? Não. Todas as respostas que um robô de inteligência artificial manda toda vez que a gente faz uma pergunta,
Ou nesses novos aplicativos, né, que pedem para criar música. Eu vi aí o povo me mandando bang em jazz, com o robô cantando, ou então outros artistas cantando. Quando o robô faz isso, quando o robô faz, sei lá, você quer brincar de fazer músicas novas, né? E aí você vai lá e pede pro robô, ele vai te dar. Eu quero uma música, um jazz cantado pela voz de sei lá quem, mas no estilo da Anitta, com a letra de Bang, etc, etc. O robô faz isso em 3 minutos. O robô criou isso? Não. Quem criou isso foi um ser humano. O robô usou dados já existentes na rede, voz de alguém, criatividade de alguém. O jazz, ele não foi criado por um robô, foi criado por um humano. A letra de uma música, a referência de anos 2000, anos não sei o quê, isso tudo foi criado por um humano. Quando alguém está indo fazer uma tese para a faculdade ou para a escola e pede, sei lá, uma tese sobre qualquer coisa, sobre ciência, ou sobre geografia, ou sobre física, quando você tem esses resultados, não foi o robô que criou isso para você. O robô foi na rede, ele buscou todo o material fornecido online sobre aquele tema, sobre aquela música, ou sobre aquele estilo. Ele pegou essa informação e ele disponibilizou para você. Sabe quanto dinheiro ganhou a pessoa que escreveu o livro, o escritor, que passou lá anos em casa, pensando naquela tese, escrevendo aquele livro, estudando para passar adiante aquela informação, aquele conhecimento? Quando o robô faz isso e entrega para você, sabe quanto dinheiro esse professor, ou esse médico, ou esse cientista, ou geógrafo, enfim, sabe quanto dinheiro ele ganhou para que o robô usasse as informações do conhecimento e estudo dele de anos? R$0. Então, o cara ficou lá anos estudando numa tese. Ele ficou anos se aprimorando naquele conhecimento. Anos escrevendo aquele livro. E ninguém vai comprar mais o livro dele. Sabe por quê? Porque na inteligência artificial, se você pergunta sobre tudo, a inteligência vai lá, pega as informações do livro dessa pessoa e ela disponibiliza para você de graça. De graça sim, né? Tem a utilização do aplicativo. Sabe quanto dinheiro esse profissional, essa pessoa que trabalhou nessa tese, que pensou nessa ideia, fabricou ela, quanto ela ganhou? 0. Sabe quanto a empresa que criou o ChatGPT ou que criou essa inteligência artificial, que vai lá, rouba essas informações, mastiga e dá para você, ganhou? Bilhões. Então a gente está agora, nesse momento, e por isso é uma coisa que me assusta muito. Nesse momento, existe um estímulo imenso nas pessoas de usar a inteligência artificial. Por quê? Porque ela te entrega uma parada mastigada que você ia durar 10 horas para fazer, sei lá, ou dias para fazer. Acontece que quando a gente, por exemplo, existe uma coisa que você faz na inteligência artificial, que você coloca lá, eu quero ler tal livro. A inteligência vai lá e te dá um resumo de 10 dias, de 10 páginas com tudo que você precisa saber daquele livro. Acontece que o ensinamento que você recebe quando você lê, quando você passa, sei lá, um mês lendo um livro, 2 semanas lendo um livro, né? Por exemplo, esse ano de 2024, eu li 5 livros de neurociência. Uns de teoria de cerebrais, outros de física quântica, enfim. Eu li 5 livros, tá? Todos imensos. Quanto tempo que eu duraria para ler esses 5 livros junto com a inteligência artificial? Sei lá, 1 semana, talvez. Só que o nível de conhecimento, quando a gente lê um livro e passa um mês revisitando, a gente vai ler uma página, vai dormir, processa aquilo enquanto está dormindo. Acorda, lê outra página, vai dormir, processa aquilo enquanto está dormindo. A forma como esse conhecimento entra na nossa cabeça e fica ali é muito diferente. Se você me perguntar daqui 3 anos o que eu aprendi nesses livros, eu vou continuar sabendo dizer para você tintim por tintim, porque o livro é isso. Ele no capítulo 1, ele tá te falando uma coisa, lá no capítulo 15, você sem perceber vai voltar naquilo que você aprendeu no capítulo 1 sem perceber. Esse é o poder do livro. Esse é a inteligência. Essa é a mágica da prática de você ler alguma coisa, né?
E a inteligência artificial está fazendo a gente ter preguiça disso. Ao invés de a gente querer lá passar um mês se dedicando naquele conhecimento, a gente passa a gente não estimula o nosso cérebro a pensar, a gente fica cada vez mais preguiçoso, a gente fica com dificuldade de abrir a cabeça para novos conhecimentos e a gente fica preguiçoso. E isso reflete em várias coisas na nossa vida. Além disso, o cara lá, porque esses 5 livros que eu comprei esse ano, de 2024, eu comprei os livros. Eram neurocientistas, eram doutores, o outro era professor. Teve um outro livro também que eu li, que era de uma terapeuta, uma mulher. Aí vamos lá. Quanto dinheiro que essas pessoas ganham do trabalho delas quando a inteligência artificial vai lá e rouba as informações intelectuais dessas pessoas sem pagar um direito autoral por essa pessoa? Ela ganha 0. Enquanto a empresa que criou essa empresa que criou a inteligência artificial ganha zilhões a cada novo usuário. Então a minha questão é um medo, não só da gente emburrecer a cada ano, porque assim, como é que você vai estimular uma pessoa ou a um jovem a falar assim, não, pô, vale super a pena você estudar e no futuro você criar seu próprio livro ensinando algo, ou a sua própria tese. Como é que essa pessoa vai se estimular se ela vai ver que ela vai escrever um livro, ela vai ser roubada, ela não vai ganhar nada por isso? Cadê o propósito? A pessoa vai trabalhar anos, vai ganhar 0, porque no final ela vai, todo o conhecimento que ela trabalhou para desenvolver e para criar, porque a inteligência artificial ela não cria, ela processa o que a gente já criou, o que o ser humano criou. Ela processa rapidamente, mas a criação vem do ser humano. Então, como é que a gente vai estimular um jovem a querer passar, sei lá, anos da vida dele estudando numa tese ou numa teoria ou em alguma coisa, se depois, ou não só a criar, a estudar, ou a um músico a querer tocar um instrumento, ou a querer escrever uma música pra gente, se depois essa pessoa vai ganhar R$0 e vai assistir tudo que ela criou, alimentando o bolso de uma pessoa que criou uma inteligência artificial para roubar o conhecimento e o talento e a criatividade dessa pessoa. Então, a urgência não é sobre não utilizar a inteligência artificial, ela é boa para tantas coisas, para acelerar o processo de várias pessoas. Tudo bem. A questão aqui é como remunerar. Como que essa inteligência artificial, como que deveriam ser feitas leis. Igual, por exemplo, quando um aplicativo de música toca uma música para vocês, cada compositor ganha um pedacinho de dinheirinho daquela música que você tocou e deu um play. Ele ganha 0, tantos % de... Então, lá atrás, quando começou a pirataria das músicas, foi um desespero, porque todo mundo na época, né, eu não fazia música ainda, mas estudei sobre isso. Tem até um documentário no aplicativo falando sobre a criação do Spotify. Lá atrás, quando as músicas começaram a ser pirateadas naqueles sites muito loucos, lembra que a gente pegava as músicas e não comprava mais CD? Era ótimo para quem não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar um CD, eu ia lá e baixava uma música. Quanto que aquele músico ganhava por isso quando eu baixava num site proibido? R$0. Então, o que fizeram? Encontraram uma maneira de, nos aplicativos, remunerarem essas pessoas de alguma forma pela quantidade de vezes que alguém ouvia as músicas delas. Então, no aplicativo tem uma contagem e você vai sendo pago. Quando você paga lá a mensalidade do seu aplicativo, é para isso, para você pagar as pessoas pela criatividade, pelo intelectual delas, para você estar ali desfrutando aquela música. O problema, gente, é que com a inteligência artificial isso não tem acontecido. Não existe uma movimentação para encontrar uma maneira de remunerar aquela pessoa que criou aquela tese daquele estudo ou daquele livro cuja inteligência artificial roubou, que essa é a palavra certa, roubou aquelas informações. Porque quando você pega a informação de um livro ou de algo sem pagar por esse livro, sem pagar pela palestra de quem quer que seja que você tenha pego nas informações, enfim, deveria existir uma forma de pagar, remunerar essas pessoas. O escritor de um livro, ou um professor, ou
quando utilizam pedaços de filmes, ou de atores, ou de músicos. E aí entra numa outra questão, para mim, que é a mais grave de todas, né? Que eu falei que aquilo ali é como você convence, né, o jovem a querer continuar estudando e criando e procurando criar, ou procurando propor novas ideias, se esse jovem vai ganhar nada com isso. No final, quem vai ganhar é quem criou a inteligência artificial e você está lá usando essa informação comidinha e mastigadinha na sua mão. Só que acontece que como a inteligência artificial não cria ideias, ela só processa o que já tem, a gente vai ter um déficit daqui, sei lá, 10, 20 anos, de uma evolução de pensamento, de comportamento, de pensar fora da caixa, de pensar diferente, de evoluir, de pensar diferente como pessoa, porque as pessoas que criam, já é tão difícil no mundo como ele é. Você propor alguma ideia diferente. Se você vê os grandes cientistas da história, os grandes primeiros físicos da história, eles sofreram muito preconceito quando eles criavam as teses deles. Então já tem muita dificuldade, muito desafio. Já é um desafio muito grande você propor para a sociedade pensamentos fora da caixa, né? Pensamentos novos ou novos estudos que propõem coisas diferentes do que a gente já pensava. Isso já é muito difícil por si só. Então agora você imagina essas pessoas sem um estímulo financeiro e sem um estímulo do reconhecimento, porque no final cai tudo sobre a inteligência artificial. E o ser humano, a gente trabalha por propósito, né? Não só pelo financeiro, que é muito importante também, que se a gente não tiver, acabou, fica a pessoa morre de fome, também pelo propósito. Então isso vai criando um desestímulo nas pessoas de criar, de inventar, de fazer sua própria teoria, de fazer as pessoas saírem do pensamento de dentro da caixa, de fazer as pessoas expandirem a mente. Isso a inteligência artificial não dá pra gente, tá, gente? A inteligência artificial não dá pra gente, pro ser humano, o estímulo de você pensar diferente, de você evoluir, da população. Pensem bem nos grandes movimentos do mundo mesmo. Se não tem lá um dedinho da música, se não tem lá um dedinho do entretenimento, dos filmes. Se vocês estudarem a história da Carmen Miranda, por exemplo, que eu amo tanto, vocês vão ver como que utilizaram a Carmen, a comunicação dela, os filmes, para manter a América Latina unida, a América, né? De cima, de baixo, todo mundo unido durante a guerra, sabe? Então, essas coisas são coisas que o ser humano pensa, porque o humano é humano. O humano pensa bom, deveria ser, né? Agora a gente está experimentando um humano cada dia menos humano. E eu atribuo justamente a isso. A gente está maquinando. Então, gente, a inteligência artificial que deveria estar usando para ajudar a gente a fazer tudo mais fácil para a gente evoluir, está fazendo o oposto, na minha opinião. Né? Porque as pessoas não estão com a consciência de usá-la com o propósito correto. E aí vão ser gerações e gerações desvalorizando o trabalho do humano que iniciou lá tudo, entendeu? O humano que foi lá, bateu na pedra e descobriu pedra com pedra descobriu o fogo, ele não tem mais tanto valor. O humano que foi lá e criou a roda, acabou por esse valor. Então, é isso. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a fofoca nunca para. Beijinhos e até a próxima!